Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A criminalidade violenta desceu, mas as violações não. Quanto ao crime de violação, registou-se o maior número da última década. A criminalidade não tem tido grandes oscilações e Portugal é um país seguro? Sim. O relatório anual da Segurança Interna, o RASI, que reflete a atividade dos vários órgãos de polícia criminal do país em 2025, não justifica, aparentemente, percepções de insegurança, muito menos aquelas que são associadas à imigração. A criminalidade geral participada às autoridades nacionais cresceu, mas a criminalidade violenta desceu. Neste cenário de estabilização estatística, a violência doméstica também desce pelo terceiro ano consecutivo, mas as violações continuam a aumentar. O número de imigrantes notificados para deixar o país, mais de 23 mil, aumentou também bastante face a 2024, ano em que foram 444 notificações entregues a imigrantes para deixarem voluntariamente Portugal, exibindo assim uma grande aceleração no último trimestre. A participação de portugueses em grupos online nazis e satânicos é outra das conclusões e preocupações deste RASI. No documento, este ano, há 13 referências à extrema-direita, diz inclusive que continuou a promover a normalização do discurso público da discriminação, do ódio e de ideias antidemocráticas, contribuindo para suscitar comportamentos racistas e xenófobos e radicalizar militantes e simpatizantes para a ação violenta. Para Luís Montenegro, Portugal tem a situação controlada, mas a segurança não pode ser dada como garantida. Há 4 tipos de crimes que preocupam o Primeiro-Ministro: tráfico de droga, violência doméstica, sinistralidade rodoviária e auxílio à imigração ilegal. Mariana Oliveira, jornalista especializada nas questões de justiça e segurança, é a convidada deste episódio. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Mariana Oliveira, obrigado por teres vindo a este P24 para falarmos no RASI, que é uma leitura obrigatória que fazes todos os anos. Há aqui uma estabilidade aparente da criminalidade, que é reconhecida pelo próprio Primeiro-Ministro. A criminalidade geral participada às autoridades cresceu, mas a criminalidade violenta desceu. Do que tu leste, uma conclusão homogénea do ponto de vista do território? Há diferenças entre norte, sul, interior e litoral? Sim, há diferenças que são evidentes, ou seja, a criminalidade geral aumentou e tendo aumentado, na maior parte do país registra-se esse crescimento. Nomeadamente em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em Leiria, que talvez seja o distrito com o maior crescimento, Leiria e Coimbra. Os dois à volta dos 11%. Em relação à criminalidade violenta, o fenómeno não é exatamente igual. Curiosamente, nos distritos onde ficam as principais cidades do país, nomeadamente Lisboa, Porto e Coimbra, há uma descida que ainda é significativa em alguns casos. No Porto, por exemplo, 8,4% menor, em Coimbra 10,1%, uma redução de 10,1%. No entanto, há vários distritos do interior onde há aumentos significativos. Claro que do ponto de vista absoluto são distritos onde há pouca criminalidade violenta e grave e, portanto, em termos absolutos, os casos não são assim tantos. Mas a verdade é que há uma disseminação da criminalidade violenta e grave que, apesar de tudo, como disseste há pouco, desceu cerca de 1,6%. Relativamente a isto, portanto, há exatamente 9 distritos em que a criminalidade subiu tanto a geral como a grave. Em relação àquele fenómeno que eu há pouco falava, de um aumento no interior, por exemplo, podemos falar em Vila Real, onde a criminalidade violenta subiu 17,3%, ou em Leiria, onde a criminalidade grave subiu 11,4%, ou em Beja, onde a criminalidade grave subiu 17,6%, ou na Guarda, onde subiu 10,7%. Portanto, estamos a falar, a maior parte destes distritos são distritos do interior, em que há um aumento significativo da criminalidade grave e que muita dela está associada a roubos na via pública. Eu já estive a fazer uma análise mais detalhada a nível dos distritos
e em muitos dos distritos claramente destaca-se entre a criminalidade grave os roubos na via pública, seja por método de esticão, seja por outros métodos. Outro dos indicadores deste relatório é a tendência que já vem dos últimos anos para o aumento do número de violações. Esse crime tem vindo a subir de forma consistente nos últimos anos. Basicamente, relativamente, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 72%. Portanto, passou-se de 335 violações para 578 registadas o ano passado. Tem havido um aumento progressivo e consistente. Em 2020, fruto, obviamente, presumimos todos, da pandemia, houve uma diminuição significativa, mas depois começou novamente a subir e atingiu já o ano passado, atingiu um valor recorde e este ano ainda subiu mais 6,4%, ou seja, mais de 35 casos do que o ano passado. Portanto, é um fenómeno que me parece que precisa de ser estudado para se perceber exatamente a que se deve este aumento progressivo e como é que se pode prevenir. Tu, no jornal de ontem e no online de ontem, tinhas um texto sobre a crescente participação em grupos de neonazis online, o aumento dos crimes de ódio também. Esta é outra das tendências que o Razi tem vindo a sublinhar e que não existiam, por exemplo, nos documentos dos relatórios de há 4, 5 anos. Sim, eu acho que, quer dizer, essencialmente fenómenos de descontentamento associado muito aos menores e aos jovens que levam a comportamentos a aderirem a grupos muito ligados à extrema-direita e, nomeadamente, neonazis, satânicos e outros que têm comportamentos violentos e que merecem, portanto, uma preocupação especial relativamente aos serviços de informação e uma atenção especial. Esta tem sido uma preocupação dos últimos 2, 3 razis, porque aquilo que se verificou é que há uma radicalização feita online que é muito rápida. Portanto, fruto deste descontentamento, há um isolamento, digamos assim, destes menores, destes jovens, que depois facilmente são alimentados nestes grupos de extremistas e radicais com comportamentos violentos, o que de facto é preocupante. Mariana, olhando para este relatório, o que é que ele nos diz sobre a imigração e sobre os efeitos das recentes políticas do governo? Eu acho que relativamente a esse nível é muito interessante analisar o relatório porque mostra-nos de facto que há uma nova orientação dada nomeadamente às polícias e outras entidades públicas no sentido de uma maior fiscalização. Portanto, as ações de fiscalização, segundo o relatório, passaram de 1.086 para 4.627, ou seja, tem um aumento bastante significativo, mais de 4 vezes mais, e isso obviamente também se repercute no número de cidadãos detectados em situação ilegal, que também cresceu mais de 5 vezes. De qualquer forma, onde isso parece ter um efeito muito, muito visível, é, por exemplo, nas notificações para abandono voluntário. Portanto, os imigrantes a quem foram notificados para abandonar voluntariamente o país, que o ano passado foram mais de 23 mil, quando no ano anterior tinham sido apenas 444. Portanto, estamos a falar de um crescimento que é 52 vezes superior. Portanto, o que de facto mostra que há uma nova forma de encarar e uma nova proatividade em relação... E este crescimento, ainda por cima, teve uma aceleração no último trimestre, que vem na sequência, obviamente, das medidas que o Governo foi adotando. Comparativamente ao relatório do ano passado, a forma como este foi encarado parece-me bastante diferente, porque no ano passado havia muito discurso sobre as percepções de insegurança. E nós, quando olhamos para este relatório, podemos concluir que não há grande oscilação nas estatísticas da criminalidade, que Portugal é um país com segurança razoável, no qual há alguns crimes que são dirigidos sobretudo a mulheres, mas que não permitem uma percepção de insegurança como a que tínhamos no ano passado. Eu acho que, quer dizer, a percepção de insegurança
tem a ver não muitas vezes com a realidade, mas com aquilo que é a forma como as pessoas encaram a realidade. E muitas vezes isso tem a ver até com a forma como a comunicação social noticia determinado tipo de fenómenos que dão uma percepção diferente da realidade às pessoas. Eu penso que Portugal sempre foi um país bastante tranquilo e seguro, e continua a ser, não é de facto um aumento de 3% na criminalidade geral, que está muito, muito associada a fenómenos como condução com taxa de álcool, igual ou superior a 1,2 gramas por litro no sangue, ou condução sem habilitação legal, violência doméstica. Portanto, há aqui muitos fenómenos que têm, em termos quantitativos, são muito significativos, e é evidente que quando falamos da violência doméstica é um crime que nos deve preocupar imenso, e o ano passado tivemos mais de 29 mil participações, apesar de ter descido ligeiramente relativamente ao ano anterior e de haver uma tendência para uma diminuição nos últimos anos. No entanto, continua com valores muito significativos. Já nesta questão dos crimes associados à questão rodoviária, são fenómenos que também nos devem preocupar, mas que não têm uma gravidade, digamos assim, muito significativa. De qualquer forma, parece-me que relativamente, eu via, por exemplo, um aumento nos homicídios consumados de 10%. No entanto, quando fui verificar quais eram os números absolutos, estamos a falar de menos de 100 casos. Num país que tem mais de 10 milhões de habitantes, eu diria que num ano haver 100 casos não é um fenómeno tão preocupante como, por exemplo, aquilo que se vive em muitos países da América Latina, como o Brasil, que têm taxas completamente diferentes. Mariana Oliveira, obrigado por teres vindo ao P24 e por nos teres ajudado a interpretar o Razi. Nós estávamos aqui dentro a fazer a Constituição, que haveria de durar o tempo que nós fôssemos capazes de a fazer e que haveria de ser uma coisa muito importante, mas ao mesmo tempo a vida atravessava-se no nosso dia-a-dia. E eu recordo-me, na noite talvez mais tensa que nós tivemos, que foi a noite do Cerco da Constituinte, foi no dia 12 de novembro de 1975, dias antes do golpe do 25 de novembro. Fomos cercados, uma grande multidão lá fora, a fazer imenso barulho, não tínhamos qualquer segurança. Ficámos aqui 36 horas, uma noite inteira, e só saímos no dia seguinte. E eu recordo-me de uma coisa prosaica, mas podem imaginar que fiquei aflita. Não tive medo nenhum da manifestação, mas fiquei aflita quando de repente me lembrei, fui falar com várias colegas deputadas a perguntar, vocês trouxeram a pílula? Alguma de vocês tem a pílula? Eu não me tinha lembrado de trazer a pílula para o Parlamento e isso ia-me estragar todos os planos. Acabo com uma sugestão. 3 caminhos para uma Constituição. Eles foram eleitos para decidir que país Portugal iria ser de 1976 em diante. Carlos Vaz, do PS, fizera oposição às claras nos quartéis. Helena Roseta, do PPD, que acabámos de ouvir, participou em movimentos estudantis católicos. José Pedro Soares, do PCP, dirigira células clandestinas em empresas. Nos 10 meses que durou a Assembleia Constituinte, viveram confrontos ideológicos intensos para encontrar consensos e construir algo maior do que as suas vidas. Tudo isto para ler, ouvir e ver numa página interativa em público.pt, hoje, 50 anos depois da aprovação da Constituição Portuguesa. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.